Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Camila e hoje teremos a nossa aula de número 49 da disciplina de língua portuguesa. Hoje a gente vai trabalhar sobre regras de jogos. Então, os objetivos dessa aula são conceituar jogo e o seu uso, identificar instruções de jogos percebendo a sua importância e analisar as instruções do jogo Uno, identificando o número de jogadores, processo e cartas especiais. Materiais para essa aula: lápis, caneta, borracha e o caderno da disciplina de língua portuguesa. Então, jogos. A palavra jogo, ela vem do latim jocus, que significa brincadeira, divertimento. Que é justamente a ideia, né? Os jogos, eles estão aqui para divertir as pessoas, para treinar o raciocínio lógico, também para instruir, né, para essa questão de seguir regras. O conceito de jogo, ele consiste numa atividade física ou intelectual formada por um conjunto de regras e define um indivíduo ou um grupo como vencedor e o outro como perdedor. Algo bem relevante no jogo é que sempre haverá um vencedor ou um grupo de vencedores e também um perdedor, tá? Automaticamente, né, eles se opõem, vencedor e perdedor. Então, todos estão buscando o quê? A vitória, obviamente. Ninguém está querendo, né, ninguém está buscando a derrota no jogo. E algo bem relevante aqui também consiste na atividade física ou intelectual, porque pode ser um jogo tanto que eu tenho que agir fisicamente, né, vamos imaginar correndo, pulando, enfim, como também intelectualmente, que é pela mente, né, quando eu tenho que utilizar o raciocínio lógico, que é o jogo que a gente vai trabalhar hoje, tá? Os jogos, eles podem ser utilizados para fins de educação, para transmitir o sentido de respeito às regras, tá? Muito importante essa questão, né? Então, os jogos, eles servem justamente também para a gente estar trabalhando essa questão de regras, o seguir as regras nos jogos e automaticamente seguir as regras nas situações diversas da vida. E a mensagem de que numa disputa entre adversários haverá sempre um que perde e outro que ganha. E isso é normal. Há pessoas que não conseguem lidar muito bem com a derrota, mas a questão da derrota e da vitória é algo perfeitamente normal, tá? Alguns exemplos de jogos são xadrez, futebol, aqui a gente traz esportes também, que seria, né, uma atividade física. Dança da cadeira, talvez vocês se recordam, hoje não é tão comum nas escolas, mas ainda existe, principalmente em escolas, né, pré-escola, creches, é a dança da cadeira, né, se insere várias cadeiras e o número de cadeiras é um número menor ao número de participantes, né, de pessoas que, então se coloca uma música, os alunos, né, vamos imaginar numa escola, os alunos vão em volta, ficam rodando em volta das cadeiras e quando a música para, todo mundo tem que sentar numa cadeira. Como tem uma cadeira a menos, alguém vai ficar de fora. Então, essa pessoa sai. Depois se tira mais uma cadeira e vai tirando. No final fica uma cadeira, duas pessoas. Quem conseguir sentar primeiro é o vencedor, tá? O voleibol, aqui a gente pode destacar também diversos esportes, né? Basquete, natação, atletismo, enfim. Tudo isso a gente traz a ideia de jogos onde nós temos o vencedor e o perdedor. Regras de jogos. As regras de jogos são imprescindíveis para o funcionamento do jogo, porque sem as regras seria impossível determinar quem ganhou ou quem perdeu, tá? Porque cada um ia jogar do seu modo, automaticamente todo mundo iria ganhar e também todo mundo iria perder ao mesmo tempo. Então, com as regras bem definidas, todos os jogadores precisam seguir as regras, tá? Isso é algo aí bastante sério, mesmo sendo joguinhos simples, que eu jogo com os meus amiguinhos, com a minha família, é preciso seguir todas essas regras, porque se não são seguidas, né, os jogadores geralmente ele tem que sair, né, tem que se retirar do jogo, justamente para manter, né, a paz, a cooperação entre todos os jogadores. Instruções de jogos. As instruções de jogos, elas formam um gênero textual importante para que o indivíduo possa jogar. Sem as instruções, eu não sei como jogar, eu preciso ler as instruções ou alguém precisa me falar quais são as instruções do jogo.
tá, gente? Todos já passaram por mais, prof, mas eu já conheço. Você já conhece porque em algum momento você já leu as instruções ou alguém passou para você essas instruções, tá? Então, todo jogo que eu vou praticar, eu preciso ter esse conhecimento. Lá estão instruções sobre o jogo, contendo diversos detalhes sobre o jogo. Não está só instruindo como jogar, mas está trazendo outros detalhes, como por exemplo, número de jogadores. Qual é o número mínimo? Qual é o número máximo de jogadores? Ou às vezes nós temos jogos que tem que ter um determinado número em específico de jogadores, tá? Etapas do jogo. Então o jogo começa dessa forma, daí ele pode migrar para uma outra etapa e no final seria tal. O que pode ser feito e o que não pode, isso é muito importante no jogo. Os jogadores, eles podem fazer tais coisas e não podem outras coisas. Também o que faz com que uma pessoa vença e perca o jogo, tá? Então, sempre se diz, no final, a pessoa que conseguir o maior número de alguma coisa, por exemplo, é o vencedor. A pessoa que conseguiu o menor é o perdedor, né? Ou os demais são perdedores, tá? Porque justamente esse é o objetivo do jogo, vencer ele. Pessoal, então assim, trouxe para vocês um jogo que vocês conhecem. Não sei se todos sabem jogar, mas é da vivência de vocês. É um jogo que exige um raciocínio lógico maior, então ele é bem para a idade de vocês, tá? Que é o jogo Uno. O Uno, ele é um jogo de cartas para ser jogado entre 2 a 10 jogadores. O objetivo do jogo é conseguir descartar todas as cartas que tem na mão. Assim, algo bem interessante sobre o Uno é que muitas vezes, boa parte dos jogos, o objetivo é o quê? Você ter mais. Quanto mais você tem, mais fácil é se tornar o vencedor. E o Uno é o contrário. O Uno é justamente você ter menos. No caso, não ter nada para ser o vencedor. O primeiro jogador que conseguir zerar a mão, ou seja, ele vai ter um número de cartas, ele vai descartar essas cartas. O primeiro que conseguir descartar todas, ficar com 0 carta, é o vencedor, tá? O jogo, então, como que esse jogo começa? Ele começa com um jogador embaralhando as cartas, certo? Aqui eu trouxe para vocês, eu vou mostrar durante essa aula. Começa com o jogador embaralhando as cartas, justamente por essa questão, né, de justiça, porque se alguém não embaralhar, o que pode acontecer? Alguém já pode ter feito uma sequência, às vezes, para ter algum privilégio no jogo. Então, a ideia é justamente embaralhar para que todos vejam, né, que não está sendo seguido, né, as cartas estão dispostas de modo aleatório, um modo que ninguém conhece, tá? E ele vai distribuir 7 cartas para cada um dos outros jogadores, tá? Então, ele pega 7 cartas, do qual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, do qual ele não visualiza, tá? Eu, por exemplo, não estou visualizando e vocês conseguem ver. Essas 7 cartas ele não pode ver, só pode ser visível pelo jogador, ok? Depois, coloca-se a carta do topo do baralho para ficar como a primeira carta do jogo. Então, um jogador ganhou, os outros também, né? 7 cartas. Aí nós temos aqui a primeira carta que está em cima, ela é colocada como a primeira carta do jogo. Nesse caso, nós temos um 9 verde, tá? Ela fica em cima para começar esse jogo, tá? O primeiro jogador a jogar é o jogador à esquerda do distribuidor. Então, eu estou aqui, a minha esquerda é aqui, a esquerda de vocês é para o outro lado, tá? Então, eu embaralhei, o jogador que está à minha esquerda começa o jogo, que seria, né, se baseando aqui na primeira carta, que seria o 9 verde, tá? E como que continua esse jogo? Tá, e o que tem a ver o 9 verde com essas cartas que eu tenho ali? Cada jogador, na sua vez, ele pode descartar uma carta de acordo com a carta no topo da pilha de descarte. Você pode descartar as cartas da mesma cor, do mesmo número ou com o mesmo desenho. A gente já vai ver sobre os desenhos, tá, pessoal? Então, aqui, nesse caso, eu teria o 9 verde. Eu posso descartar uma carta que seria da mesma cor, uma carta verde, independente do número, ou uma carta com o número 9. Dessas cartas aqui, visualizando, eu consegui
Eu tenho um 9, é azul, mas é um 9. Então, eu descarto uma, ok? Sempre que não conseguir descartar uma carta na sua vez, você terá de comprar uma carta, né? Então, essa pilha que foi feita, o que sobrou do descarte, eu posso emprestar uma, né? Para o caso de eu não ter conseguido, consegui um 6 verde. E aí, se eu não conseguir ainda assim, o que faço? Passo para o próximo jogador. Tá? Eu não fico emprestando. Eu posso emprestar apenas uma. Importante. Quando você descartar a penúltima carta, tem que dizer alto uno. Qual que é a ideia do jogo? Você vai descartando as suas cartas conforme o jogo. Vai descartando. No final, né? Descartou, eu tinha duas, descartei uma, fiquei com uma só. O que eu faço? Eu digo uno, tá? Por quê? Se eu não falar uno e algum jogador perceber, o que vai acontecer? Eu vou ter que comprar duas cartas. E daí eu tô mais longe de conseguir vencer o jogo, porque a ideia do jogo é o quê? Eu eliminar todas as cartas, tá? Fiquei com uma, digo uno, vai continuar o jogo, vai chegar um momento que eu vou conseguir descartar e daí eu consigo ganhar o jogo, tá? Descarte de cartas durante o jogo. Então, o jogador, ele pode descartar as cartas da mesma cor, né? Uma carta só da mesma cor, que a carta acima da pilha de descarte. Porém, tem uma especificidade aqui. Se a carta da pilha, por exemplo, for um 3 verde, um exemplo ali 3 verde, um 3 azul aqui. Se eu ter, o jogador pode descartar até 3 cartas verdes caso possua. Nesse caso, como eu tenho o azul, aqui ó, 3 verde. Tenho 3 verde. Se eu ter 3 cartas verdes, né, minhas cartas, eu posso descartar de uma vez essas 3 cartas verdes, tá? Isso é a ideia, essa é a ideia de ter o número, tá? Também é possível descartar as cartas com o mesmo número, ok? A gente já tinha falado sobre isso. Então, eu tenho 3 verdes, tenho 3 cartas verdes, além de outras cores, eu posso descartar elas de uma vez só. Se não for nesse caso, o que vai acontecer? Eu descarto apenas uma carta, ou se eu não ter, eu vou emprestar uma. Cartas especiais. Provavelmente vocês já viram essas cartas especiais do Uno. Nós temos 5 cartas especiais. A primeira que eu cito aqui é a carta mais 2, tá? Ela vai estar disposta com todas as cores. As cores aqui seriam amarelo, verde, vermelho e azul. Esqueci de comentar isso, tá? Quando a carta mais 2 for inserida, né, em cima aqui da minha pilha, ela vai obrigar o jogador seguinte a comprar 2 cartas e ele não pode jogar nesse turno. Então, eu joguei a carta mais 2, automaticamente o próximo jogador, ele vai ter que comprar 2 cartas. O que acontece aqui? Muita gente, o que faz? Ah, o fulano lá deu uno. Ele tá faceiro, uma carta só. E aí o outro, né, que anteriormente a ele, joga o mais 2 e daí o que acontece? Ele já vai estar mais longe de conseguir a vitória, tá? Aí nós temos o Coringa, tá? O Coringa seria esse daqui. Quando essa carta é jogada, esse jogador que jogou, ele escolhe a cor para o próximo turno, tá? Então, ó, joguei essa cor e eu quero que o próximo jogador jogue o amarelo, tá? Então, eu decido. Se o jogador não tem amarelo, o que acontece? Ele vai ter que emprestar um. Conseguiu vermelho, então automaticamente ele não vai poder, né? Teve que emprestar e não conseguiu utilizar essa carta. Aí nós temos um problema um pouquinho maior aqui, que é a carta Coringa mais 4. O que acontece? Quando o jogador joga o mais 4, o próximo jogador, ele obrigatoriamente tem que comprar 4 cartas. Comprar 4 cartas, ok? E ele decide ainda, né? Esse jogador anterior decide qual é a cor. Então, ele comprou 4, eu quero verde, por exemplo. Se ele nessas 4, ou no que ele já tinha, tem verde, ótimo, ele joga. Se não, ele passa para o próximo jogador, tá?
Mas sobre cartas especiais, aí nós temos a carta de bloqueio, que é essa daqui, tá? Ela é um círculo com um traço, né, dando a ideia de bloqueio. Ela faz com que o jogador seguinte perca a vez. Então, a gente está seguindo, joguei o meu bloqueio amarelo, o próximo jogador não pode jogar, só o próximo daí, tá? Se for entre duas pessoas, o que acontece? Eu joguei o bloqueio, o outro não pode jogar, automaticamente eu vou jogar 2 vezes. E a carta de inverter, que é essa daqui, todas essas cartas, o bloqueio ali também, ele tem de todas as cores, tá? O inverter é quando o sentido do jogo muda, tá? Então, por exemplo, o sentido está nesse aqui, ó, sentido horário. Se eu jogo inverter, e deveria o próximo ser o meu colega desse lado, automaticamente o sentido vai mudar, vai ser o meu colega desse lado e daí vai mudar. Então, assim, para quem tá do lado, um do lado acaba, né, se decepcionando porque ele vai demorar muito para chegar a vez dele, enquanto que o outro vai ficar muito feliz. Então aqui trouxe a imagem do Uno para vocês, coloquei aqui também, mas fui mostrando, então só para vocês visualizarem bem. Creio que vocês conheçam esse jogo. Quem tem interesse, esse jogo tem virtualmente para encontrar, tá? Joga lá Uno online, dá para jogar até sozinho com um jogador, né, do próprio site, ou jogar com outras pessoas. É bem interessante. Também tem diversas lojinhas por um precinho bem em conta. Então, pessoal, conseguiram aprender a jogar Uno? Será que vocês jogaram certo até esse momento? Espero que sim. Então, agora vocês vão realizar alguns exercícios aí para intensificar os saberes de vocês. Até a próxima e bons estudos!